E não é só de Inuyasha e Yu-Gi-Oh! Que a gente fala nesse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Akiro Shinomoto, a personagem nova que foi introduzida no arco das cartas claras em Sakura Card Captors. Se você quer entender tudo, mas tá com uma preguiça de assistir o anime ou de ler os mais de 40 capítulos do mangá, então eu vou resumir para você tudo que a gente sabe sobre Akiro nesse vídeo. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos falar sobre Akiro Shinomoto, como eu já disse na intro do vídeo. Então, é claro que vão haver spoilers se você não está acompanhando o mangá ou não assistiu o anime lá de Sakura Card Captors Clear Card, ou o arco das cartas claras. Mas mesmo que você acompanhou o anime, vão ter spoilers aqui do mangá, porque o mangá está muito mais avançado. Então se você não quer entender, não quer pegar spoilers, a gente tem um outro vídeo onde a gente faz uma crítica construtiva sobre algumas reclamações que uns fãs estão tendo sobre esse arco da Sakura Card Captors. Você pode conferir que está aqui nos cards. Se não, você pode procurar algum outro vídeo aqui do canal ou mesmo sugerir outros assuntos pra gente falar sobre Sakura Card Captors, porque é um anime e mangá que eu gosto muito e eu pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal também. Mas afinal, quem é Akiro Shinomoto? Akiro Shinomoto é uma menina que foi estudar lá na mesma escola que a Sakura e inclusive entrou na sala dela quando a gente teve o início do arco das cartas claras. Então, logo após aquele primeiro sonho em que a Sakura tem com uma figura de um manto meio azulado e que tenta roubar as cartas dela, e naquele momento em que as cartas ficam transparentes, no dia seguinte a Sakura é apresentada, afinal todos os amigos dela naquela sala de aula são apresentados a nova estudante, que é a Akiro Shinomoto. Aqui eu vou fazer alguns comentários sobre a aparência dela, que talvez pra gente não seja tão similar, mas é dito várias vezes, tanto no mangá quanto no anime, que elas são muito parecidas. E é claro que isso não é uma coincidência, não só na questão física, a Akiro e a Sakura também têm gostos muito peculiares e semelhantes. Então, elas demonstram ao longo da série, tanto no anime quanto no mangá, naqueles capítulos e episódios um pouquinho mais bobinhos, que aparecem cenas dela na escola, fazendo alguma coisa, uma aula de culinária, alguma coisa assim, onde elas mostram gostos muito parecidos. A gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas eu já antecipo para vocês que elas são referidas ao longo da obra várias vezes como as duas Alices. Inclusive o arco de Clear Card tem dezenas e centenas de referências a Alice no País das Maravilhas. O próprio livro que a Akiro possui, e que vocês devem ter visto, é um livro que ela chama de Alice no País dos Relógios. E a gente vê ali na capa que ele tem um desenho de um relógio, que também faz alusão aos sonhos que a Sakura tem com aquele ser por trás do manto, e também os relógios do Kaito, enfim, tá tudo conectado. Relógio também do coelho, que tem a Momo, que é o guardião do livro, e é isso. Mas eu vou contar pra vocês a história da Akiro. Akiro é uma menina que sofreu muito e ela foi muito rejeitada. Então, por mais alegre que ela seja, bem-humorada, parecido com a Sakura, ela é um pouco mais tímida e um pouco mais introspectiva, porque ela tem um passado bem triste. A Sakura também tem, a Sakura perdeu a mãe, mas a Akiro perdeu a família toda, ela foi rejeitada pela família toda. Por quê? A Akiro é descendente de um clã de magos europeus muito poderosos. E esse clã ele tem uma certa rivalidade com o mago Clow e o próprio clã Lee do Shaoran. E na época em que a Akiro nasceu, o Choran também nasceu. E havia ali uma certa rivalidade entre os clãs a respeito de quem ia ser um dente poderoso para manter a tradição do clã. E o que acontece é justamente que o Shaoran nasceu com poderes mágicos, embora as irmãs mais velhas dele não, e a Akiro nasceu sem demonstrar nenhum poder mágico, o que foi uma grande frustração para os pais dela e para todo o clã, porque o clã era um clã muito poderoso e conhecido por ter os seus indivíduos muito habilidosos, muito fortes, com magia, e de repente a gente tem o nascimento da coitada da Akiro, que nasceu sem demonstrar magia nenhuma. Por conta disso, a Akiro começou a ser negligenciada e rejeitada, porque à medida que ela ia crescendo e os magos percebiam que ela não ia demonstrar magia, eles meio que perdiam interesse nela. E aí que os magos desse clã entraram em contato com a Associação Britânica
de magos, onde o Yuna de Kaito fazia parte, e tiveram a resposta de que a Akihiro era como um livro branco, que ela não tinha nada escrito, ou seja, ela não possuía magia nenhuma. Ela era como se fosse vazia, um receptáculo. Foi daí que surgiu a ideia da Associação Britânica de Magos em transformar a Akihiro em um verdadeiro receptáculo. Eles usaram uma magia muito poderosa para fazer com que a Akihiro se tornasse um livro em branco propriamente dito, onde informações a respeito de magias poderosas pudessem ser armazenadas para não serem perdidas. E para que ela se tornasse cada vez mais forte, pudesse armazenar cada vez mais magia, eles enviaram ela a uma missão em viajar por diversos cantos do mundo para coletar diversas magias. Inclusive, quem se ofereceu para acompanhá-la foi o Yuna de Kaito, que acabou ali aos poucos se afeiçoando à pequena Akihiro. Então, o fato da Akihiro ter viajado por diversos países, que isso ela conta logo quando ela chega na escola, é justamente porque nessas diversas viagens ela lia muito. Então ela tinha muito contato com livros que ela não sabia que eram livros mágicos, dos quais ela absorvia o poder desses objetos mágicos. Então ela registrava o poder desses objetos mágicos dentro dela. A Akihiro não é consciente dessa situação toda, porém o Yuna de Kaito é, assim como a Momo. Então eu já disse para vocês que o livro preferido da Akihiro é o livro branco que ela carrega de Alice no País dos Relógios, e a gente tem a informação no mangá de que esse livro surgiu junto com a sua guardiã, que é a Momo, em um determinado ponto, e que ele surgiu neste mundo, fazendo entender que ele possa ter vindo de outro mundo. Curiosamente, a Momo ela acompanha a Akihiro por um pedido da mãe da Akihiro, pedindo para que ela protegesse a Akihiro e a acompanhasse. Inclusive, a própria mãe da Akihiro conheceu a mãe da Sakura, a Nadeshiko. E quando elas se conheceram, ela encantou um objeto que a Nadeshiko possuía, que é inclusive um objeto que é entregue nesse arco pelo avô da Sakura, né, o pai da Nadeshiko, para a Sakura. No mangá ele é um relógio, no anime ele é tipo uma chave. Ele foi encantado pela mãe da Akihiro, dizendo que aquele feitiço poderia ajudar as duas Alices no futuro, dando a entender que a mãe da Akihiro teve uma visão, uma premonição de que algo aconteceria com as duas Alices. E afinal, quem são essas duas Alices? A Akihiro, por diversas vezes, ela sonha com situações em que, por vezes, ela é a Alice, por vezes, a Alice é uma outra pessoa que a gente faz associações ali com os relatos do que aconteceu e percebe que é a Sakura. Então, ela tem sonhos onde a Alice está lutando com poderes mágicos, ela está perseguindo cartas e a gente sabe que é a Sakura, ao mesmo tempo que em alguns momentos ela sonha que ela é a Alice. Então, existe sim algum tipo de relação entre a Akihiro e a Sakura, mas a gente não sabe exatamente qual é. No começo se teorizou que talvez ela fosse a reencarnação da Nadeshiko, que ela pudesse ser uma cópia da Sakura, alguma coisa assim, porém nada foi confirmado. A questão da encarnação da Nadeshiko eu acredito que seja descartada já, porque a gente já viu o espírito da Nadeshiko em outros momentos, inclusive nesse arco, ou seja, ela não teria como ter reencarnado na figura da Akihiro, inclusive por conta da idade, ela tem ali a mesma idade da Sakura, não daria muito certo, digamos assim. Uma coisa que eu percebo, e isso aqui é uma interpretação minha, é que ao mesmo tempo em que a Sakura, e aqui reforçando spoilers, tem um grande poder mágico e ela tem a possibilidade de criar cartas com esse poder mágico dela, a Akihiro não possui poder mágico, mas ela tem a possibilidade, por ser um livro em branco, de registrar, de absorver essa magia. Inclusive a gente vê isso meio que acontecendo ali nos capítulos 33 e 34, porque naquele capítulo a Akihiro atinge meio que um limite da capacidade dela de absorver e registrar essas magias, e ela, enquanto objeto mágico, enquanto livro mágico, começa a esmagar a própria consciência de Akihiro para poder liberar espaço daquele recipiente e poder armazenar mais magia. Nesse momento, a Akihiro ela fica inconsciente e ela ataca a Sakura, absorvendo ela para dentro de uma realidade no mundo de Alice, que é dentro do livro da Akihiro. E ali, naquele momento, o Kaito, inclusive, interfere, paralisando o tempo do livro, usando a magia dele, para que ele conseguisse ganhar mais tempo antes que a Akihiro fosse completamente apagada, completamente esmagada,
para liberar mais espaço e o livro pudesse absorver e ir atrás da magia da Sakura. O Kaito diz que o fato dele estar lá em Tomoeda é porque ele precisa que a Sakura, que possui esse poder estrondoso, que superou o Mago Clow, para que ela crie uma determinada carta, uma determinada clear card que vai ser capaz de resolver a situação. O Kaito precisa de uma carta específica, que a gente ainda não sabe qual é, para poder parar isso, para poder conjurar uma magia forte o suficiente para salvar a Akiro. E aqui um spoiler um pouco mais recente. No comecinho do mês de setembro a gente teve o capítulo 46 do mangá, onde a Sakura cria uma nova clear card, que ela possui o formato, o desenho justamente daquele ser do manto que aparece tanto nos sonhos da Sakura e que a gente sabe ser o manto oficial do clã da Akiro. Inclusive a Akiro tem aquele manto e muito provavelmente os sonhos, quem aparecia naqueles sonhos era a Akiro. E a gente descobre que a Sakura cria uma carta chamada Dreaming, que seria sonho, né? Algo relacionado aos sonhos, justamente com o desenho desse ser do manto. Então fica um pouco em dúvida, pelo menos por enquanto, se a Akiro realmente estava aparecendo nos sonhos da Sakura ou se era a própria magia da Sakura criando essa relação entre os sonhos, porque a Akiro sonhava com a Sakura também, só que ela sempre associa a figura da Alice. Os sonhos dela são um pouco mais inconscientes, enquanto que a Sakura consegue compreender um pouco melhor os sonhos. Então a gente não sabe se quem estava relacionando esses sonhos era o poder da Sakura, que agora se materializou nessa carta Dreaming, ou se era o poder da Akiro que estava conectando os sonhos das duas. O que a gente sabe é que a Akiro, inclusive no último episódio do anime, aparece ali e ataca a Sakura exatamente de uma forma inconsciente, usando aquele manto para tentar roubar as cartas dela. Então o que a gente tem confirmado é basicamente que a Akiro é um livro em branco, literalmente. Ela é um objeto mágico capaz de registrar magia e que ela precisa ser parada por uma carta que a Sakura tem que criar, porque senão ela vai acabar perdendo o controle completamente e absorvendo, registrando toda a magia que ela encontrar por perto, e a Sakura pode correr um grande perigo com isso. Mas me digam aí, meus queridos, vocês querem saber mais detalhes? Querem entender um pouco mais sobre os outros personagens e o que eles sabem a respeito disso? Querem entender um pouquinho mais da Momo, do Kaito, ou até mesmo da relação do Eri ou do Choran aqui nesse arco? Comentem pra mim. E o que vocês estão achando da Akiro? Vocês gostam dela, não gostam? Eu sei que os fãs da Tomoe têm um pouquinho de ciúmes ali, porque agora ela tá tendo muito mais destaque como, abre aspas, melhor amiga da Sakura do que a Tomoe, que vem sendo bem apagada nesse arco. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostarem, compartilhar com seus amigos. O fandom de Sakura Card Captors é muito grande e eu fico muito feliz em poder estar falando desse anime e mangá tão incrível. E um grande abraço e até mais!